Queria que você falasse desse jogo contra o Corinthians, você projetasse o jogo. O Corinthians eliminou o Fluminense do sonho maior que tinha esse ano, que era chegar aí um título da Sul-Americana. E o jogo passou para Brasília. O Fluminense vendeu um ano de campo, estava precisando de dinheiro. E a gente sabe que em Brasília não tem como fugir, a torcida do Corinthians é maioria esmagadora. Você vai ver que no estádio vai ter 95% da torcida de corintianos. Quer dizer, o Fluminense que tinha um mando de campo no Maracanã, quase que vai jogar na casa do adversário. Queria que você projetasse esse jogo, pelo que você conhece do time do Corinthians e pelo que o Fluminense está precisando, e o jogo sendo em Brasília. Bom, a gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, né? O Corinthians tem jogadores qualificados. Se o time deles vai jogar com time misto ou titular, para a gente já não faz tanta diferença. Vai ser um jogo complicado. E vendo a nossa situação na tabela também, se torna uma final. Acho que é importantíssimo os 3 pontos. A gente tem que ir a Brasília ganhar. E na questão da torcida, acho que não influencia muito. A gente sabe que lá dentro são 11 contra 11, então a gente tem que procurar fazer o melhor e conseguir os 3 pontos. O Fluminense está numa situação complicada em que precisa pontuar urgentemente e seguidamente. Nos cálculos dos matemáticos, corte é 45 para escapar do rebaixamento. Faltam 20 jogos para o Fluminense. Isso vale dizer, o Fluminense terá que fazer 30 pontos. A média dá 1,5 ponto por jogo. Claro que não existe 1,5 ponto numa partida de futebol, então a gente pode simplificar. A cada 2 jogos, o Fluminense tem que ganhar 1. Mesmo que perca o outro, mas tem que ganhar 1. É possível atingir essa marca de 2 jogos, ganhar 1, ter que fazer esses 30 pontos em 20 jogos? Sim, sim. A gente já teve vários exemplos desse. É o que a gente espera, é o que a gente procura, encaixar uma sequência de vitórias para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. Isso incomoda bastante a gente, mas também temos que pensar passo a passo. Primeiro no Corinthians e depois nos seguintes adversários. Caio, no início desse ano de 2019, o Fluminense praticava um futebol que encantava muitas pessoas, até em boa parte do Campeonato Brasileiro. Mas, na sua opinião, por que esse time do Fluminense caiu tanto de produção e por que hoje esse time está no Z4 do Campeonato Brasileiro? Bom, acho que a gente batia naquela tecla, o Fluminense fazia bons jogos, mas não estava vencendo, né? E claro que quando muda o treinador, muda as características. Então, o time com o Diniz jogava de um jeito, hoje com o professor Oswaldo joga de outro, e a gente está procurando fazer aquilo que o professor pede, né? Procurando se adaptar o mais rápido a ele, para que a gente possa ajudar o Fluminense vencendo. Então, acho que futebol é resultado, e acho que essa pressão só vai sair daqui do Fluminense quando a gente começar a vencer. Vocês, né, o Oswaldo assumiu há cerca de 2 semanas o comando técnico da equipe. Vocês já conseguiram assimilar o trabalho do técnico, o novo técnico do Oswaldo de Oliveira? Sim, sim. Acho que a cada treinamento a gente vem se adaptando mais a ele, né? A gente vem escutando bastante o que ele tem a passar para a gente e a gente espera se adaptar o mais rápido possível. A gente procura escutar bastante os conselhos dele, porque é um cara experiente, né? A gente espera aí vencer agora o próximo jogo contra o Corinthians para dar um pouco mais de tranquilidade. Caio, boa tarde. Boa tarde. Você hoje é lateral, mas é um jogador de meio campo também, de origem. O Fluminense vem jogando, principalmente nesse último jogo, ficou mais claro isso, com um meio campo com 3 jogadores, em tese, né, na armação, na distribuição em campo. E ficou um time que a gente, diferente até um pouco do que era com o Diniz, eu até evito ficar fazendo comparação, porque já passou, não tem mais jeito, mas é um meio-campo que acaba dando mais espaço, porque, querendo ou não, são jogadores mais lentos, criativos, porém mais lentos. Isso não acaba sobrecarregando também o sistema defensivo, e como vocês estão trabalhando nesse sentido para evitar que vocês fiquem sobrecarregados e também, consequentemente, expostos lá atrás? Isso acho que o professor vem pensando bastante, né? Cada estratégia para cada jogo. E como você disse, vem me adaptando bem à lateral. Sou meio campo de origem, mas sempre deixei claro que estou à disposição do Fluminense para onde o professor precisar. Mas acho que não vejo isso como uma sobrecarga, né, para a gente que está lá atrás. Acho que é questão de... Tem jogos e jogos. Tem jogos que a gente vai jogar com 2 volantes, tem jogos que a gente vai jogar com apenas 1. Então acho que a gente deixa para o professor Oswaldo. Está sendo mais difícil adaptar nesse momento com essa troca de treinador, com as características que cada um tem? O que está sendo mais difícil para vocês se adaptarem, trocarem, trocar esse chip durante a competição, que é muito difícil? E eu queria te perguntar se você passou pela situação no Paraná ano passado, né? Apesar de você não ter terminado o ano lá, mas
também viveu essa situação de fugir contra o rebaixamento. Imagino que num clube grande essa pressão é muito maior. Como é que você particularmente tem lidado com isso? Bom, primeiro é difícil a adaptação porque acho que a gente tem pouco tempo para treinar, né? O calendário é muito apertado, então a gente viaja, quando chega já não dá tempo de treinar, já tem que concentrar de novo, então acho que isso dificulta. E eu, como você disse, ano passado já tive essa experiência, né? Eu sei o quanto é difícil e claro que a pressão no Fluminense é muito maior, né? A gente sabe da grandeza do clube, a gente sabe do que a torcida espera desse elenco, né? Só que a gente também tem que botar a cabeça no lugar, trabalhar, porque as coisas só vêm com o trabalho e procurar vencer os próximos jogos. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Vocês tiveram 2 confrontos recentes com o Corinthians. Ter essa proximidade tão grande mais ajuda ou atrapalha em um terceiro confronto, assim, de as equipes se conhecerem tanto, não ter tanto espaço para surpresas? Não, acho que isso ajuda porque já ficou bem claro para a gente como que o Corinthians deve se comportar, né? É uma equipe que se defende bem, uma equipe que espera o erro do adversário, né? Então a gente tem que minimizar o máximo os nossos erros e quando a gente tiver a oportunidade procurar matar o jogo. Ô, Caio, bom dia. Bom dia. Boa tarde já. Boa tarde já. Bom, queria te perguntar se você, quando você se colocou à disposição para jogar como lateral, diante da necessidade do time, enfim, você esperava ficar tanto tempo nessa posição? Você, na sua cabeça, porque assim, na hora é para quebrar um galho, é uma necessidade pontual, mas já são meses jogando de lateral esquerdo. Você esperava por isso? E aí, emendando, ainda nesse assunto, no Paraná você também jogou um pouco fora da sua posição, não de forma tão radical, acredito, como agora. Você jogava um pouco mais à frente. Então, assim, tanto tempo jogando fora da posição, como é que você trabalha para não se irritar, para não deixar a inquietação te tirar o seu foco, enfim? Não, eu trato isso com normalidade. Como eu disse, no começo do ano, eu vim para o Fluminense, eu tinha bem claro na cabeça que era para jogar, né? Independente de onde fosse. Claro que quando a gente joga na nossa posição de origem, a gente se sente um pouco mais à vontade, né? Mas venho me adaptando bem à lateral. É um lugar também onde eu gosto de jogar. Então eu fico bem tranquilo, venho trabalhando firme, procurando também trabalhar alguns aspectos da lateral, umas coisas que eu não tinha costume, né? Mas deixou bem claro aí para o professor, onde ele precisar, vou procurar ajudar o Fluminense. Caio, boa tarde. Voltando na tecla que os colegas já tocaram da troca de treinador, né, do Diniz para o Oswaldo, vocês têm sentido diferença na forma tanto de treinar como de armar a equipe? Como tem sido para vocês essa mudança de comando? E se vocês sentem alguma diferença, quais? Não, acho que diferença, claro que sempre tem algumas coisas, né, que cada professor tem seu trabalho, tem sua forma de pensar o futebol. Mas a gente vem se adaptando nos treinamentos, a gente vem escutando o que o professor Oswaldo está pedindo. E é claro que também ficou bem notável um pouco mais na posse de bola, né? Com o professor Diniz a gente tinha um pouco mais de posse de bola, com o professor Oswaldo um pouco menos, mas por questão das características. Então acho que é a principal mudança. Se bate muito na tecla desde da época do Diniz, né, que o Fluminense tem a posse de bola, mas não finaliza tão bem, mas também tem um problema notável na defesa atualmente. O que o Fluminense precisa para se equilibrar? Por que o Fluminense não consegue ser um time equilibrado? Bom, acho que a gente vem sofrendo alguns gols por desatenção nossa, né? Alguns gols até evitáveis, então acho que a gente tem que procurar se concentrar ao máximo, porque a gente viu que tem alguns gols que nós estamos sofrendo. Depois que a gente para ver o vídeo, a gente começa a analisar. São gols que poderiam ser evitáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, também que eu acho que quando a gente começar a vencer, começar a encaixar uma sequência de vitória, acho que isso também afasta um pouco essa maré aí de azar. Caio, a gente está com o turno acabando, né? O primeiro turno já chegando ao fim. E levando em consideração, é claro, a situação do Fluminense, a gente pode comparar com 2009, 10 anos, o Fluminense viu uma situação muito parecida no final do primeiro turno. É um momento que preocupa vocês, jogadores, é claro, mas como tem que ser a cabeça de vocês nesse momento, levando em consideração que tem um novo turno, uma nova chance de mudar essa história? Sim, preocupa. A gente também não pode ser hipócrita de dizer que não. Só que a gente está trabalhando firme. Isso incomoda bastante a gente. Só que a gente também já teve o exemplo de 2009,
que o Fluminense conseguiu uma arrancada e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Então é isso que a gente tem que levar em consideração, trabalhar firme para conseguir as vitórias. Agora, com relação a uma matéria que a gente está falando sobre técnicos estrangeiros, você teve a oportunidade de trabalhar com o Simeone, enfim, e a tua visão em relação a isso, o que você acha que um técnico estrangeiro tem que fazer e como deve ser esse trabalho para ganhar o elenco e ter um bom resultado aqui no Brasil? Cara, acho que isso é bem relativo, né? Acho que cada treinador tem sua forma de liderar, de ganhar o grupo, né? Também vai bastante dos jogadores. Acho que quando o jogador se adapta mais rápido ao estilo do treinador, é mais fácil, né? E também os resultados. Acho que não adianta nada o treinador ter o grupo, fazer um bom trabalho e não ter resultados. A pressão vem, né? E muitas vezes os treinadores acabam sendo demitidos, a torcida começa a pegar no pé. Então isso é bem relativo. Caio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você já falou em algumas respostas suas que o Fluminense precisa de resultado, futebol é resultado. E com o Osvaldo, em 4 jogos já são 2 derrotas, um empate, só uma vitória. Já começa o burburinho de que pode ser demitido, que pode vir outro treinador. Isso chega a incomodar vocês? Vocês temem isso? Mais uma mudança técnica num momento tão importante da temporada? Como o Juliano acabou de falar, o primeiro turno está acabando, o Fluminense tem jogos importantes pela frente contra concorrentes diretos. Isso chega para vocês ali dentro de campo, durante os treinamentos, na resenha que vocês têm? Vocês temem uma outra troca de treinadores? Bom, isso incomoda até certo ponto, porque mudanças, ainda mais com o calendário que a gente tem, são ruins, né? Como eu te falei, troca de treinador, a gente tem que um tempo mais curto para se adaptar, né? E nessa situação que a gente está, acho que é uma questão que a gente não pode estar tendo que se preocupar com mudanças, né? Claro que preocupa, isso daí para a gente acho que deixa um ambiente um pouco pior, essa pressão. Mas a gente sabe que só vai afastar isso com vitórias, com resultados, porque é isso que é o futebol. Caio, boa tarde aqui no meio. Boa tarde. Ainda falando um pouquinho sobre o Osvaldo, o Osvaldo chegou na sua apresentação falando que procuraria manter o DNA do Diniz, as coisas boas que o Diniz trouxe, mas queria ajeitar um pouco a parte defensiva, o balanço defensivo. Partindo do que o treinador falou na sua apresentação, ele procura saber de vocês também como é que era a parte boa que o Diniz propunha para vocês no treinamento, ou seja, ele conversa com vocês para saber qual é a forma melhor de se armar o time, ou ele já está com essa ideia pronta, chega para vocês e pede para que vocês façam determinadas funções em campo? Não, sim, o professor ele procura bastante conversar com a gente, né? É um cara que a gente vê que já estava assistindo os nossos jogos, como ele mesmo disse quando chegou, ele já acompanhava o Fluminense. Né? Então, claro que ele está tentando passar o trabalho dele, né? A forma dele de enxergar o futebol. Então, ele está ajustando algumas coisas que o professor Diniz deixou, mas também deixa a gente bem tranquilo, pede para a gente fazer o que a gente estava fazendo antes, né? Porque o Fluminense criava bastante oportunidades, só que a gente não conseguia concluir em gol e muitas vezes estávamos perdendo os jogos, né? Então, ele está tentando ajustar pouco a pouco aí para conseguir ajudar o Fluminense. E tem uma imagem sua, que foi até uma foto tirada pelo Hector Verlang, do GE, que hoje está aqui representado por outros profissionais, que você está sozinho no final do jogo, no meio de campo, na Arena Palmeiras, né? E com um olhar meio perdido, meio desolado. O que passou na tua cabeça naquele momento ali? O que você estava pensando ali quando terminou o jogo contra o Palmeiras, Caio? Ali é um momento ali de chateação, né? Pelo resultado, pela forma que foi o jogo. Claro que quando a gente entra no campo, a gente entra para vencer, a gente entra para deixar o nosso melhor lá dentro. E para a gente é triste, né, ver quando a gente sai do jogo com resultado adverso. Mas ali também a gente não tem muito tempo para ficar se lamentando, né? A semana já começou e a gente tem que pensar no Corinthians. Caio, boa tarde. Boa tarde. Nas últimas coletivas, o João Pedro afirmou que o elenco não teme o rebaixamento. O Osvaldo de Oliveira também, na coletiva após o jogo contra o Palmeiras, disse que tem um turno inteiro pela frente. Assim, a minha avaliação passa um pouco que... Queria saber de você se é isso mesmo. Vocês não pensam em rebaixamento, ou você não teme o rebaixamento, ou o elenco se sente confiante possível para sair dessa situação, tendo em vista que se o Fluminense não vencer o Corinthians, vai, de fato, terminar o turno com a mesma pontuação de 2009, e era um contexto diferente, elenco diferente até
sem comparações. Então, eu queria saber de você. O Fluminense, afinal de contas, ele teme ou não o rebaixamento? Bom, acho que a posição que a gente se encontrar na tabela é preocupante. Na zona de rebaixamento, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, então não tem jogo fácil. A gente sabe que vai enfrentar o Corinthians, vai ser um jogo duro, vamos enfrentar o Goiás lá fora, vai ser outro jogo duro. Porém, também estamos confiantes, em fazer uma sequência de vitórias, né, dar mais confiança para o grupo e assim conseguir sair da zona. Ô Caio, agora uma situação, você tem 48 jogos na temporada. Você sabe quem é o jogador que mais atuou na temporada no futebol brasileiro? Poxa, pelo que eu tinha visto semana passada, era o Cássio e mais um goleiro. Então, é você e o Cássio, 48 jogos. Então, quero saber justamente de você. Você é volante, joga na lateral esquerda, que em tese tem um desgaste maior, tem que apoiar, tem que defender. Qual é a fórmula para isso, tendo em vista que o campeonato é muito complicado, muito desgastante, muitas viagens? Quero saber de você, como é que você faz para se cuidar mesmo? Muito treinamento, alimentação? Quero que você fale aí, porque é um número, né, alarmante, né? Até pela questão, você só não jogou um jogo pelo Fluminense e o resto todos você jogou. Então, como é que é para você isso, jogador de linha, ter tantos jogos, o maior do futebol brasileiro? Bom, eu fico contente, né, por estar ajudando o Fluminense. Acho que o jogador quer jogar. E como você disse, procuro me alimentar bem, descanso, né, essencial, ainda mais depois das viagens. E também o pessoal da fisiologia passa um protocolo de recuperação para a gente, então acho que a gente sempre procura fazer. Né? Acho que o segredo é esse, é descanso, comer bem, né, e se dedicar máximo aos treinamentos. Ô Caio, muita gente avaliou que você nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento, caiu um pouco de produção, que você não vem conseguindo repetir as boas atuações de outros tempos. No início da temporada, você tinha um Everaldo que te ajudava muito naquele setor, ele era um jogador rápido, você se dava muito bem. E depois, com as mudanças, jogadores entrando, saindo, creio que isso também possa ter atrapalhado, mudança de técnico, claro. Mas você concorda com isso? A sua autoavaliação, como está nesse momento? Não acho que cair tanto assim de rendimento. Acho que é normal, acho que quando as vitórias não vêm, a pressão aumenta, né? As críticas também, mas acho que eu procuro tirar o lado positivo. E como você falou, no começo da temporada era Everaldo, e hoje são jogadores que vão entrando e vão mudando as características, né? Só que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível aos jogadores para conseguir ajudar o Fluminense. Caio, para finalizar aqui da minha parte, o Osvaldo, voltando a falar um pouquinho do Osvaldo com vocês, o Osvaldo chegou muito contestado por grande parte da torcida do Fluminense, né? E os resultados não ajudam nessa questão do Osvaldo cair nas graças da galera, ao contrário, está sendo mais cobrado ainda. Queria saber como é que o elenco está em relação ao treinador e como convencer também o torcedor a jogar junto com o time, uma vez que a torcida, ou grande parte da torcida, tem essa questão dessa rejeição ao Osvaldo, dessas questões mais críticas ao treinador do Fluminense hoje. Não, acho que o professor tem total confiança do grupo, né? A gente abraçou a ideia dele, a gente está procurando fazer o que ele pede, né? Se adaptando mais rápido a ele. E essa pressão só vai sair quando a gente começar a vencer, né? Quando começar a vencer, bons resultados, conseguir tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, né? Aí sim a gente vai ter tranquilidade. Enquanto isso, a pressão sempre vai existir. Bom, a gente espera aí que o torcedor não abandone o Fluminense, né? Ainda mais nessa situação que a gente se encontra. A gente sabe que eles são essenciais para o clube, para nós. Então acho que fica esse apelo aí para a torcida estar comparecendo, estar apoiando a equipe. Para fechar aqui, Caio, qual a importância do Alan para o elenco do Fluminense? Ele ficou de fora do último jogo, é dúvida para o próximo. Se ele não jogar, aonde o Fluminense sente mais? E como é que você está sentindo o contato com ele? Ele tem boa chance de recuperação? Treinou hoje, normalmente, ficou no DM? Não, é claro que quando o Alan não está, a característica do Fluminense muda, né? Um jogador que vem se destacando bastante na temporada, né? Vem nos ajudando bastante. Só que a gente também está bem confiante para esse próximo jogo. A gente espera que ele jogue, né? Já houve um sinal de melhora, né? Então a gente espera que ele esteja em campo aí para ajudar a gente.